Olá, hoje eu vou postar esse vídeo aqui para fazer a correção da atividade aqui do dia 3, né? Que era sobre a nomenclatura dos compostos iônicos. Percebi que muitos de vocês estão tendo dificuldade e aí a gente vai estar fazendo a correção, tá bom? Bom, eu passei um texto para vocês e depois nesse texto era para dar nome desses compostos iônicos aí. CaCl2, AlNO3,2, CuClO2Ki e NaBr, tá? E ali no texto tinha as regrinhas. A regrinha, ela é fácil, tá? O que eu tenho que fazer na regra? Quando eu for dar nome de um composto iônico, tá? Primeiro, a fórmula, ela é sempre colocada com o íon positivo, que é o cátion, tá? E depois o íon negativo, que é o ânion. Então eu vou identificar na fórmula primeiro quem é o cátion e quem é o ânion. Então eu tenho a fórmula lá, CaCl2, tá? Então na fórmula sempre o primeiro elemento é o positivo e o segundo elemento é o negativo. Então eu tenho aqui cátion, Ca, ânion, Cl2. Tá? Aí eu preciso saber o nome desses elementos, né? Para dar o nome do composto iônico. Então, Ca, que é o positivo, e o Cl, que é negativo. Esse Ca é positivo, só que ele tem duas cargas positivas. E o Cl, ele tem uma carga negativa. Por isso que a hora que eu junto aqui, a fórmula fica CaCl2, tá? Porque eu tenho o Ca com duas cargas positivas e o Cl com uma carga negativa. E toda a fórmula de um elemento químico, a soma dessas cargas ela tem que ser zero. Então, como eu tenho o Ca com duas cargas positivas e o Cl com uma carga negativa, então para neutralizar duas cargas positivas eu preciso de 2Cl. Bom, mas e o nome? Como é que fica? Então aí o nome, o Ca eu vou olhar na tabela de cátions. Então eu disponibilizei aí para vocês a tabela de cátions e ânions, tá? Então aqui está tabela de cátions. Então nessa tabela de cátions aqui, tá? Que é o íon positivo, eu vou caçar o Ca com carga positiva. Ó, o Ca está bem aqui. O nome dele é o quê? Cálcio. Então aí eu vou voltar lá para minha fórmula, tá? Vou voltar lá para minha fórmula. E Ca eu sei que chama cálcio. Agora, o Cl eu vou olhar lá na tabela. Então eu volto lá para a tabela. E agora o Cl ele é a carga negativa. Tá? Então eu vou ter que achar aqui aonde está o Cl. Ó, aqui a LO2, a L, tá? Achei o Cl. Aonde está o Cl aqui? Olha o Cl aqui. Pera aí, deixa eu ver. Cloreto, tá? Então o Cl ele chama cloreto. Agora o Cl, o Ca mais 2 é cálcio.
e o Cl-1 é cloreto. Tá? Então, na hora de juntar o nome, ao invés de eu colocar o nome do positivo primeiro e o nome do negativo depois, na hora de montar o nome, a regra ela traz que o negativo no nome é primeiro, para depois eu colocar o positivo. Então, para essa fórmula aqui, CaCl2, o nome do negativo é primeiro, então fica cloreto de, aí vem o nome do positivo, cálcio. Tá? E é isso que eu vou fazer com todos os outros elementos. Tá? Eu vou pegar mais um como exemplo para a gente trabalhar. Então, a segunda fórmula ali é o AlNO3 entre parênteses 2. AlNO3 2, tá? Opa, tá falhando aqui. AlNO3 2. Então, o Al é alumínio, o NO3 é nitrato. Então vamos olhar lá na nossa tabela, tá? Vamos olhar aqui, ó. Eu já achei o Al, alumínio, é o segundo elemento aqui, ó. Al é alumínio, tá? E o NO3, vamos achar o NO3 agora. O NO3 tá bem aqui, ó. Nitrato. Opa, deixa eu circular ele novamente. Nitrato, tá bom? O nitrato ele tem uma carga negativa e o alumínio ele tem 3 positivas. Então, por isso que a fórmula aqui, tá? Eu tenho o NO3 repetindo essa quantidade de vezes. Então, como que vai ficar o nome aqui? Então, o negativo é primeiro, nitrato de. Então, coloco o nome do ânion primeiro, ó, negativo, e o Al, alumínio. Nitrato de alumínio, tá? E vocês agora vão terminar para mim fazendo todos os outros que ainda restam, tá? Letra C, D e aí. E é só isso. Então você vai olhar na tabela, tá? Identificar o elemento positivo, que é o primeiro na fórmula, acha o nome dele e depois o elemento negativo, que é o ânion, tá? Olha na tabela de ânions e depois você coloca a ordem. O ânion primeiro e o cátion depois. Tá bom? Qualquer dúvida é só chamar no PV. Até mais.